Trabalho de coleta de DNA realizado pela Polícia Científica pode ajudar familiares a localizarem ou terem informações de entes desaparecidos. Isso se torna possível devido ao cruzamento de informações do banco de dados de perfis genéticos entre família e vítima. Uma coleta de saliva que pode ajudar a encontrar um familiar que está desaparecido. Foi com esse intuito que Ana Cristina procurou o Instituto Médico Legal de Ribeirão Preto. O seu filho, Paulo Eduardo, de 27 anos, está desaparecido há 2 anos. Ele morava em outro estado, no Mato Grosso, e foi visto pela última vez no dia 11 de agosto de 2023. A mãe, que tem vivido em meio à dor e à angústia, decidiu buscar respostas e foi até o banco de dados fazer a sua doação. A pior coisa é você não ter notícia daquela pessoa, saber se ele está vivo, se ele está morto, se ele está em algum lugar, se foi levado por alguém, porque, na verdade, meu filho era usuário de droga. Então, eu acho assim, que ele se envolveu com alguém lá nesse lugar, de lá deve ter acontecido alguma coisa com ele, eu acho, né? O procedimento é rápido e indolor, dura menos de 10 minutos. Um cotonete, uma amostra de saliva já é o suficiente. Após a coleta do material genético, é feito um cruzamento com um banco de dados atualizado diariamente, com perfis genéticos de pessoas vivas desconhecidas e de pessoas falecidas não identificadas. A gente pega, coleta material genético, DNA da bochecha da pessoa, da boca da pessoa, encaminha para São Paulo, onde é processado, e esse material pós-processado é inserido num banco nacional. O banco comparou, deu positivo, ele entra em contato com a pessoa. Para fazer a doação, a família precisa ter um ente desaparecido há pelo menos 30 dias. Basta comparecer ao IML ou fazer o agendamento através do site policiacientifica.sp.gov.br. Um documento indispensável para a doação é a cópia do boletim de ocorrência. O registro da ocorrência, o boletim, ele pode ser feito em qualquer delegacia e também pela delegacia eletrônica, através da internet. E é muito importante que a polícia tome conhecimento o quanto antes do desaparecido, que o trabalho de investigação vai ser iniciado. Se tiver fotos, quiser encaminhar para a gente, uso aparelhos de uso pessoal, como barbeador, escova de dente, cordão umbilical, dente de leite que esteja guardado, tudo isso que tem o material da própria pessoa, também é de grande valia. Com 66 anos, senhor Laércio integra as estatísticas de pessoas desaparecidas. Ele saiu de casa no dia 14 de julho, cerca de um mês atrás. Estava fazendo uso de remédio controlado após sofrer um AVC. Ainda debilitado, recebia cuidados da família e saiu quando notou o portão aberto. Desde então, não foi mais visto. Foi um susto, né? Que é uma coisa que a gente não esperava, né? Porque a gente fala como é que uma pessoa, né, some assim, a gente fica sem saber, né? Porque a gente está ali ajudando e ele não estava muito bonzinho, né? E tomando remédio, tudo, então a gente ficou bastante preocupado, foi um susto. De acordo com dados da Delegacia Seccional de Ribeirão Preto, em 2025 foram registradas em média 22 ocorrências por mês. Em janeiro foram 26 casos. Já fevereiro aparece com 23 boletins registrados. Em março, 28. Abril registra 22. Maio bate o recorde com 35. Junho e julho com 25 e 26. Respectivamente. Mais de 91% das pessoas retornam. Tá? Acontece que muitos casos são relacionados a drogas, tá? Envolvimento com entorpecentes, desentendimento amoroso, desentendimento familiar, é muito comum acontecer e as pessoas, no prazo até de uma semana, geralmente elas retornam. A família de Laércio demonstrou esperança com o banco de dados e, por estarem passando na pele o desespero da falta de informações, acredita que o cruzamento pode oferecer respostas. Para a gente é muito importante, né? Que a gente fica mais aliviado, que isso daí foi vai ser uma coisa boa para nós, né? Porque a família fica angustiada com esse problema, né? Porque ele não sabe se ele está bem, se ele está passando frio, fome, onde que está. Já Ana Cristina espera que o resultado da doação seja positivo e que, através dele, consiga pôr fim aos anos de sofrimento. Eu estou na esperança, né? Porque mãe, ela nunca perde a esperança. Ela luta até encontrar. Nem que seja o corpo dele, eu quero encontrar.
porque é muito difícil para mim, está muito difícil. Mariana Robert para o Jornal da Clube. Daniel Pacheco, professor de Direito, conversa mais sobre esse assunto conosco. Bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Doutor, a coleta de DNA de familiares para bancos de dados é voluntária, mas quais são os limites legais para o uso desse material genético pelo Estado? Boa tarde. Muito boa tarde, Chimene. Muito boa tarde a todos. Então, nós temos atualmente uma legislação que é bastante rigorosa no que diz respeito ao tratamento de dados, que é a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, basicamente, essa lei autoriza que dados pessoais, informações pessoais sejam utilizadas apenas dentro do que é estritamente necessário. Então, o que é vedado é que seja usado como uma curiosidade, como uma exposição pública da intimidade da pessoa, esse tipo de coisa que não pode. Para a localização de pessoas desaparecidas, em princípio, não há problema. E o DNA pode errar? Até que ponto a gente pode confiar nessa tecnologia para dar respostas assim tão delicadas como o paradeiro de um familiar, doutor? O DNA, ele não é absolutamente infalível, Então a gente tem assim, alguns poucos casos em que ele acaba não funcionando. Mas já assim, desde que essa tecnologia foi desenvolvida lá nos anos 90, ela vem sendo amplamente utilizada pelo direito, até em situações ainda mais complexas, Então a gente tem, por exemplo, muitas vezes reconhecimento de paternidade, que vai ser usada essa prova. Então ela vem sendo utilizada, é uma tecnologia que é confiável, é claro que pode haver um equívoco, mas a chance é muito pequena. Então o direito, de um modo geral, autoriza sim, que o DNA seja utilizado como prova para quaisquer situações em que seja necessário. E como o senhor vê o equilíbrio entre o direito à privacidade e o interesse público na resolução de casos como desaparecimentos? Então essa é sempre uma pergunta difícil, Chimene? Porque é claro que, assim, de um modo geral, o interesse público prevalece sobre o interesse particular, E isso acontece, inclusive, no próprio direito penal, Então, quando nós temos um crime, sempre existe um interesse público na apuração do crime, que vai sobrepor ao interesse particular, Então, às vezes, a vítima nem quer que tenha uma ação penal, mas a ação penal vai acontecer, independentemente da vontade da vítima. Então, essa é a regra geral. Mas é claro que nós temos exceções, É claro que muitas vezes o interesse privado tem que ser resguardado, A vítima tem que ser protegida. Então, a mesma coisa acontece aqui, Então, entendo eu que se a amostra do DNA está sendo dada voluntariamente, Então, como nos casos aqui apresentados na reportagem, a pessoa está procurando um familiar, Então, não há muito problema, Não há tanto conflito assim. O problema maior a gente tem quando esse exame de DNA, essa amostra de DNA, vai ser usada em desfavor da pessoa, que não acontece aqui, que vai ser usado para achar alguém que está desaparecido, que é uma coisa boa, digamos assim, O problema vai ser quando isso for usado para condenar alguém, para aumentar a pena de alguém, aí fica mais complicada a situação. E é exatamente sobre esse assunto que eu queria abordar com o senhor, se existe algum risco do uso indevido dessas informações genéticas. Então, pela LGPD, a lei que eu mencionei há pouco, em princípio, o material genético, ou as informações, sejam quais forem, elas devem ficar armazenadas, devem ser utilizadas apenas pelo período necessário e apenas para a finalidade que ela se dispõe. Então, em princípio, pelo menos à luz da lei, não tem tanto risco assim, A situação fica mais ou menos resolvida, Mas a gente tem até hoje situações muito complicadas, Então, por exemplo, o pacote anticrime, ele traz algumas regrinhas de que os presos, os condenados, são obrigados a fornecer o seu DNA. Que é uma coisa complicada, até do ponto de vista constitucional, se isso seria uma coisa permitida ou não, obrigar a pessoa a produzir provas contra si mesma, Então, sempre fica uma dúvida, fica uma lacuna, E que, assim, o tempo vai nos responder qual que é a melhor regulamentação para isso. Então, conforme os problemas forem acontecendo, o judiciário vai decidir, vai tomar decisões e vai formar entendimentos, aí, estabelecendo exatamente quais são os perigos e quais são os limites dessa utilização. Professor Daniel Pacheco, agradeço muito a sua participação, seus esclarecimentos aqui conosco. Isso sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.